O homem que nunca traiu a sua esposa, que atire a primeira pedra. É uma exclamação muito sugestiva. Por que o jovem de boa índole e o pai da motivação exclama dessa maneira? O homem que nunca traiu a sua esposa, que atire a primeira pedra. Mas eu nunca traí a minha esposa. O outro homem vai dizer a mesma coisa. Eu nunca traí a minha esposa. E eu também afirmo que nunca traí a minha esposa. Mas será que essa afirmação é categórica? É isso que o jovem de boa índole, o pai da motivação, vai explicar neste momento. Todos nós, homens, já traímos as nossas esposas. E se as mulheres se enquadram neste conceito na qual explicarei agora, obviamente também já traíram seus esposos. É uma afirmação muito gravíssima e muito pejorativa, que muitos até ficarão chateados e dirão que eu estou a falar equivocadamente. Porém, eu vou explicar exatamente por que dessa afirmação, que todo homem já traiu a sua esposa ou a sua namorada, enfim. Existem dois tipos de traições: a traição consumada e a traição não consumada. A traição consumada é que muitos homens e muitas mulheres talvez não fizeram. É que muitos homens e muitas mulheres não fazem, como eu e diversos homens. Essa traição consumada é uma traição, como o termo já diz, realmente consumada, realizada, concretizada. É aquela traição que tu olhas para uma mulher, automaticamente sentes-se atraído por ela. E a posterior há um envolvimento sexual entre vós. Há um desenvolvimento verbal entre vós. Porque a traição começa nas conversações. As traições começam nas mensagens, na simbiose que ambos vão dando-se um ao outro, até se consumar na cama. Então, esta traição chama-se traição consumada. A traição consumada é que muitos, como eu, ainda não fizemos com as nossas esposas, ou se tivermos que falar das mulheres, que ainda muitas mulheres não fizeram com os seus respectivos esposos. A traição consumada. Mas também existe a traição não consumada. O que é a traição não consumada? A traição não consumada é aquela que se enquadra no contexto bíblico. Lembram-se quando Jesus disse que todo homem que olhar para uma outra mulher com intenções já cometeu adultério? E o que significa o adultério? É traição. Uma traição conjugal. Você não traiu de forma consumada. Você não foi lá, não se relacionou com ela sexualmente, não tiveste um envolvimento verbal com ela, não houve uma simbiose na qual vos envolvesse ao ponto de consumarem a traição. Todavia, ainda assim não deixaste de trair. Porque você maquinou no seu interior um certo interesse por este homem, um certo interesse por esta mulher. Você olhou para ela e não simplesmente elogiou ela na naturalidade. Você olhou ela e desejou ela na cama. Por isso que Jesus disse, aquele indivíduo, aquele elemento, ou aquela elementa que ao olhar para um homem ou para uma mulher, nesse caso referindo-se aos dois gêneros, masculino e feminino, com intenções de levá-la para a cama ou de levá-lo para a cama, já cometeu um adultério. Isso chama-se a traição não consumada. E nesse contexto, todos nós homens já traímos, sim. Quem dentre nós homens nunca olhou para uma mulher e desejou ela? Mesmo você sendo casado.
É impossível, porque somos humanos, somos seres humanos. Não nos enganemos. Assumir isso não é diminuir o amor que nós sentimos pelas nossas esposas. Não é diminuir o amor que nós sentimos pelos nossos esposos. Nós somos seres humanos. E há determinadas coisas que ocorrem nas nossas vidas que estão fora do nosso controle. Porque ninguém consegue controlar a sua natureza. Por isso que Jesus não veio 100% como humano. Jesus veio uma parte humana, uma parte que é estritamente espiritual, uma parte que é uma parte de Deus, uma parte sobrenatural. Porque ele sabia que se ele viesse 100% humano, a natureza humana levaria-lhe a pecar e, consequentemente, a não consumar o sacrifício no Calvário, que era o maior propósito que Deus havia colocado no coração do mesmo, a fim de que nós tivéssemos a chance de sermos salvos. Entretanto, nós somos humanos e estamos sujeitos a erros e pecados. Com isso, não quero justificar que podemos trair. Não. O que eu estou simplesmente a tentar explicar e deixar bem claro é que existe duas formas de trair. Existe a traição consumada, que eu já expliquei de antemão, que é aquela traição na qual você permite uma simbiose entre você e uma mulher, há um envolvimento verbal, aquela simbiose, aquela sintonia. Ela envia-te uma mensagem, oi, e você corresponde. Ele envia-te uma mensagem, oi, e você como menina corresponde. Ele envia-te uma mensagem, um colega, suponhamos que seja um colega, Teresa, hoje no serviço estavas muito linda. E você sorridentemente corresponde a essa mesma mensagem. Muito obrigado, meu querido colega. Muito obrigado. Você vai envolvendo-se com os elogios que ele vai fazendo, mesmo sabendo que você tem marido. Ele envia-te um emoji de coração e você simplesmente reenvia de igual modo um emoji de coração. Aí está a começar a traição. Aí está a começar a traição. Até este ponto, ainda é uma traição não consumada. Quando depois vão para a cama, a traição torna-se consumada. A traição consumada é aquele envolvimento verbal a priori e a posterior acabam na cama. Acaba tendo um extra relacionamento entre você e esta mulher, porque você já tem um teu relacionamento. É a traição consumada. A traição não consumada, conforme já expliquei há instante, é o que, por questão da nossa natureza humana, todos nós, sem exceção, tanto mulheres como homens, diversas vezes já cometemos. A olhar para uma mulher com a intenção de levá-la para a cama. Como nós falamos na gíria, essa gaja é boa. Poxa, essa gaja é muito linda. É muito linda. Você vai cobiçando ela, vai desejando ela ardentemente, a fim de querê-la na sua cama. É a traição não consumada. Porque você está a olhar, ainda não consumou, mas está a desejar. Isso também é adultério. Isso também chama-se uma traição conjugal, mesmo não sendo consumada. Mesmo não sendo consumada. Aí explica-se a priori quando eu disse que todo homem já traiu a sua esposa. Ou que toda mulher já traiu o seu esposo. Enquadrando-se no conceito da traição não consumada. Aquela que Jesus disse, só o fato de olhares para uma mulher com intenções sexuais, já cometeste o adultério. Só o fato de olhares para um homem com intenções sexuais, já cometeste um adultério. Mas são coisas que podem naturalmente ser evitadas. Porque a nossa mente é o nosso centro de controle. A nossa mente, ela pode controlar tudo. Se olharmos para uma mulher lindíssima e imediatamente matarmos a intenção de querê-la na nossa cama, de querer relacionar-se com ela, automaticamente nem chegamos de atingir o nível da traição não consumada. Então colocamos um abismo, no bom sentido, um bloqueio para impedir que este pensamento germine nas nossas mentes e nos nossos corações. Para impedir que este pensamento, consequentemente, desça ao nosso coração
E nasce um sentimento de quê? De traição. Nós podemos simplesmente evitar isso, mas é um combate titânico do ponto de vista mental e do ponto de vista espiritual que nós devemos ter dia após dia para não cairmos nas garras da traição não consumada. É neste contexto na qual o jovem de boa índole e o pai da motivação narrou. Mas isso não nos diminui como bons esposos que somos e nem faz de nós menos apaixonados pelas nossas esposas. São reações que às vezes fogem do nosso controle. Porque a traição consumada é a mais gravíssima, é a premeditada, é a programada e a consumada. A traição consumada, principalmente quando é constante, é que de facto torna-se comprometedor, tanto para a tua relação para com Deus acima de tudo. Sobretudo com Deus. Porque constantemente você tem consumado esta traição. Você tem executado esta traição. Você tem tido um envolvimento sexual, uma simbiose com essa pessoa do ponto de vista verbal, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista intelectual e até mesmo do ponto de vista espiritual. Porque a partir daquele momento em que você passa a relacionar-se com uma outra pessoa, na consumação da traição, você acaba trocando energias que ambos têm nas suas vidas. A energia dela passa a transmitir-te um pouco e a sua também vai para ela. E pode ser uma energia que, consequentemente, trará graves situações desagradáveis no seio do teu casamento. Por isso que é importante sabermos diferenciar a traição não consumada e a traição consumada. E lutar para que ambas não nos tornem seus reféns, não nos tornem seus escravos. Nós conseguimos evitá-las, apesar da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza frágil. Nós temos a mente, que é o controle remoto de cada um de nós. É onde Deus fala, é onde Deus dirige. E muitas das vezes é onde o diabo também quer manipular, para não conseguirmos então chegar aonde nós queremos chegar e não conseguirmos então conservar o que de mais importante Deus nos deu, que é a nossa família. Portanto, continuemos a orar para que nem a traição consumada, nem a traição não consumada consiga nos atingir. Falou convosco o jovem de boa índole, o pai da motivação. Uma excelente sexta-feira para todos vós. Enviem esse vídeo aos amigos, aos familiares, aos colegas. Enviem em todas as plataformas digitais. E tenham a certeza absoluta que alguém, sempre alguém, ainda que seja apenas um, poderá se rever nessas breves considerações passadas pelo jovem de boa índole, o pai da motivação.